Eu lembro assim que eu falava no seminário, quando eu me tornar pastor, eu quero falar a mesma coisa. Domingo, o pastor Marcos Subóbida estava aqui, é um músico bem famoso aí, bem conhecido. Aí quando acabou toda a programação, nós fomos comer uma pizza. Estava lá o genro, o sogro dele, junto com a gente, também é músico. E eles falaram assim: caraca, como é que eles conseguem fazer tudo com um teclado e uma bateria? Aí começa. Como é que eles conseguem tirar aquele som só com 2 instrumentos, mais um bocado de gente cantando? Eu falei, isso é começo. E hoje eu posso falar igual o meu pastor falava: qual o louvor da igreja não tem não, os caras são bons demais para a glória do Senhor. Querido, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Nós vamos estar fazendo uma série de mensagens, queridos, acerca desse capítulo. Como eu fui confrontado lendo esse texto, como o Senhor falou ao meu coração lendo esse capítulo de Mateus 7, como Deus gritou dentro de mim, como Deus me incomodou acerca dessa passagem linda, a qual o Senhor Jesus, o próprio Cristo, falou e deixou relatado. Nós batistas temos por mania e por convicção que só pode virar doutrina um texto ou uma passagem quando tiver mais de 2 ou 3 registros da mesma passagem. Mas a gente abre um parênteses: quando Jesus fala, não precisa ter mais textos corroborando o que o próprio Cristo fala, porque se o Cristo falou, não precisa de mais comprovação, porque é o próprio Cristo falando. Então alguns textos a gente pede, mas está escrito mais aonde? Quem mais falou sobre isso? Onde está escrito mais parecido com isso que você está dizendo? Mas quando a gente vê o Cristo falando, nós temos que parar tudo e dar atenção. E esse texto me fez parar tudo e prestar atenção literalmente no que eu estava lendo. E à medida que eu estava lendo, eu falava assim: eu vou pregar sobre o capítulo todo, Gabriel. Mas não dá para pregar sobre o capítulo todo, porque cada versículo desse capítulo parece que mexe com a nossa alma. Cada versículo desse capítulo parece que mexe dentro de nós. E não dá para pregar em 40 minutos, meia hora, todo o capítulo 7 de Mateus. E eu passei, queridos, dias degustando. Eu acordava de madrugada e falava assim: onde eu li? Eu não posso esquecer de onde eu li. Eu tenho essa mania, Pedro. Eu leio, depois tenho que voltar no lugar e eu esqueço de onde eu li aquilo. Eu sei que eu li, eu sei que está na Bíblia, eu preciso voltar lá. De madrugada, queridos, eu ficava olhando aonde eu li esse capítulo. O que Deus quer falar comigo nesse capítulo? Vamos ir lá. Depois se abre também em Lucas capítulo 6, que fala também a mesma coisa. Lucas capítulo 6, verso 37. Primeiro nós vamos ler Mateus capítulo 7, verso 1. Diz assim o texto: não julgues, para que vocês não sejam julgados, pois a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem para julgar, também usará a medida contra vocês. Porque você repara o cisco que está no olho do teu irmão, mas não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para ti tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Caso contrário, essas a pisarão, e aqueles voltarão contra você e os despedaçarão. Vamos ler novamente. Verso 1: não julgue, para que você não seja julgado, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que você usar também será usada para medir você. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, e não se dá conta da viga que está no teu olho? Como pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar do seu olho a viga que está nele? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então verá claramente, para você poder tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as pérolas aos porcos. Caso contrário, essas pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os despedaçarão.
capítulo 6, verso 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Mateus diz: não julgue para que não seja julgado. Lucas vai mais além: não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e vocês não serão condenados. Perdoem, e serão o quê? Perdoados. Deem, e será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus também faz a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for O discípulo não está acima do mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como pode deixar o seu irmão? Como pode dizer ao seu irmão: irmão, deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, e você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita. Tira a viga que está no seu olho, então você verá claramente o cisco que está no olho do seu irmão. Pai, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, colocar toda a nossa mediocridade e hipocrisia diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, mostre para cada um aqui essa noite aonde nós precisamos melhorar. Mostre para cada um aqui nessa noite aonde precisamos ser tratados. Mostre para cada um aqui nessa noite que nós devemos ter um caráter mudado pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor, trabalha na nova criatura. Espírito Santo do Senhor, trabalha no novo homem. Espírito Santo do Senhor, trabalha dentro do nosso ser e nos mostra aonde precisamos melhorar. Nos mostra aonde estamos errando. Nos mostra, Espírito Santo, aquilo que temos feito de errado e precisamos melhorar. Nós oramos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Amém. Não julgues para que não sejas julgados. Queridos, nós estamos diante de uma afirmação tremenda da parte de Deus. Estamos diante de uma colocação que deveria vir acompanhado com o nosso reset, que deveria vir acompanhado com a nossa nova criatura, que deveria vir acompanhado com o nosso novo eu, com o nosso novo ser, que deveria vir com a gente, quando a gente aceita Jesus como o nosso eterno e suficiente Salvador, e a gente de cara já deveria mudar algumas características nossas da velha criatura. Nós estamos diante de um texto que me confronta, que te confronta e que mostra o quanto nós precisamos melhorar enquanto crente, o quanto nós precisamos melhorar enquanto servos do Senhor, enquanto nós precisamos olhar para dentro de nós e percebermos que há uma falha nessa nova criatura nossa, que há uma falha nesse novo ser nosso, que há uma vírgula dentro desse novo ser humano que nós nos tornamos. Que ser humano é esse, pastor? O Senhor está querendo dizer, amados, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso eterno e suficiente Salvador, a Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Alguns chamam isso de batismo com o Espírito Santo. Não é aquele batismo de línguas, porque batismo de línguas não é língua, batismo de línguas é dom. Mas o selar do Espírito Santo é uma nova característica, uma nova criatura que Deus nos sela e nos marca para o dia da redenção. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso eterno e suficiente Salvador, a primeira coisa que acontece comigo e com você é ser selado. Você é marcado. Você é marcado para você não ser perdido de vista. Você é marcado para onde você for caminhar e andar.
todos vão saber que ali está alguém marcado pelo Espírito Santo, que ali está alguém marcado por Jesus Cristo. Isso é uma característica do salvo. Isso é uma característica de quem está começando a sofrer o segundo ponto, que é o processo de regeneração na vida da pessoa. Primeiro você é selado. E logo que você é selado, você já começa a viver um processo que nós definimos como santificação. E dentro do processo de santificação, meus amados, nós precisamos olhar para essa nova criatura que somos. Nós precisamos olhar para esse novo ser humano que se colocou de pé. Nós precisamos olhar para aquele ser humano que vem aqui no culto da frente, confessa Jesus como seu Salvador, se ajoelha e quando está de pé, ali está diante de nós uma nova criatura. Mas alguns precisam ser mexidos, alguns precisam ser catucados, alguns precisam ser confrontados, porque mesmo sofrendo o ato de Cristo de te selar, mesmo sofrendo o ato de Cristo de te marcar, alguns ainda carregam características do velho homem. Alguns carregam a personalidade do homem. Alguns carregam uma personalidade adâmica, uma personalidade caída. E Cristo é obrigado a nos falar essas palavras. Cristo começa a nos ensinar sobre isso. Como é que você era quando você era um homem caído? Não caído no sentido de ser um ser humano menor, mas caído no sentido de viver no pecado. Nós julgávamos, nós marretávamos, nós apontávamos o dedo, nós mostrávamos para as pessoas como é que elas eram ruins e medíocres. Nós fazemos questão de mostrar para o ser humano que ele era alguém menor do que você. Isso era um julgamento do homem caído que nós éramos. Isso é um julgamento da nossa raiz de pecado que nós tínhamos. Mas se Cristo, amado, morreu por mim e por você, se você é selado pelo Espírito Santo, se você recebeu o batismo do Espírito Santo, se você está sofrendo um processo de regeneração da sua vida, porque você ainda carrega dentro de você características do homem caído. O homem caído não vai entrar no céu. O homem caído não vai habitar nas regiões celestiais. Um homem caído não vai participar das bodas do Cordeiro. Um homem caído não vai estar na mesa junto com Jesus no dia que ele vier buscar a sua igreja. Um homem caído, amado, está destinado a ir para o inferno. O homem caído está destinado a viver a sua eternidade afastado de Jesus Cristo. O homem caído está condenado a participar de toda uma eternidade ao lado de Satanás. Você tem noção do que é isso? Pergunta para o seu irmão: você tem noção do que é o inferno? Você tem noção do que é? Você tem noção do que é o inferno? Pergunta para o menino. O menino pergunta para a Vitória: você tem noção do que é o inferno? Você tem noção do que é o inferno? Eu não quero nem ter noção daquilo. Ainda é um lugar inabitado. Mas o texto sagrado nos dá um plus de como seria isso, Gabriel. Um lugar de pranto e ansiedade. Um lugar de sofrimento eterno. Um lugar onde o fogo não se apaga. Você tem noção do que é isso? Eu lembro uma vez que eu estava vindo para a igreja e o carro estava esquentando direto. E eu vira e mexe, abri o tampa do radiador para poder sair o vapor da água do radiador. Lembra? Parei no posto de gasolina. O carro ponteiro. Para ter que tirar o ar ali, botar água. Quando eu abri a tampa, a água veio toda na minha barriga. Eu cheguei aqui na igreja, uma gritava de novo. Não podia tirar a camisa, porque estava meio desanimante. Um calor, e pasta d'água. Aí conversando com a Alessandra uma vez, aí mostrei para ela, como é que eu estou? Olho assim, até onde eu tenho a marca no meu corpo aqui da água quente que bateu. A Alessandra muito triste, quase chorando. Eu fiquei imaginando a dor que o pastor sentiu. Lembra disso? Só que o inferno, queridos, é um lugar de dor, de queimadura que não passa. Um fogo eterno que te consome. Uma ardência que os pais da igreja falavam o seguinte: você vai desejar a morte e a morte não vai vir te buscar, porque é um lugar de dor, porque é um lugar
pranto, é um lugar de condenação. Você tem noção, amados, do que é estar num lugar e você pedir a morte e a morte não vir te buscar. Você pedir para a sua vida se ceifar e a sua vida não vai se ceifar, porque ele já é o juízo final. Jesus está falando o seguinte: homens com características de personalidade de homem caído precisam ter as características de um homem salvo. Precisam olhar para a sua nova natureza, precisam olhar para o seu novo eu, precisam olhar para quem você é. E eu quero te perguntar para você, meu amigo, para você, minha amiga, que é minha ovelha, que está aqui: será que você tem características de alguém que nasceu de novo? Será que você tem características de alguém que morreu para o mundo e nasceu para Cristo? Quando eu faço batismo, olha, os pastores quando fazem batismo, o batismo simboliza que você já morreu para o mundo e nasceu para Jesus. E todo mundo entende isso. A impressão que dá é que nós estamos batizando de forma protocolar. A impressão que dá é que nós estamos batizando pessoas emocionadas. A impressão que dá é que nós estamos levando ao tanque batismal alguém que de fato não está sofrendo no processo de regeneração, alguém que não é selado pelo Espírito Santo. E eu te pergunto, meu irmão, o que está acontecendo com a sua nova natureza? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com um novo homem que foi gerado pelo Espírito Santo? O que está acontecendo com essa nova mulher que não foi gerada no útero, mas foi gerada pelo próprio Espírito, trazendo uma nova natureza para a sua vida? Meus irmãos, infelizmente, nós estamos com características de um homem adâmico. Nós estamos com características de alguém que não morreu para o mundo e não nasceu para Cristo. Nós estamos com características de alguém com personalidades de pessoas que não nasceram de novo. E olha o que Jesus fala: não julgues para que não seja julgado. Quem nunca? Quem nunca? Na igreja estamos cheios de julgadores, seja de recomeço, seja de qualquer igreja que for. Estamos cheios de pessoas que apontam o dedo. Estamos cheios de pessoas que olham aquilo que pessoas não queriam olhar e a gente está mostrando. Estamos cheios de pessoas apontando defeitos. Estamos cheios de pessoas olhando e julgando o irmão. Lá vai um bêbado, por que não ora? Lá vai um viciado, por que não ora? Domingo, queridos, tinha uma mãe aqui no culto desesperada, porque entraram na casa dele, deram uma coça no filho e quebraram as pernas dele. Por que a igreja não ora? Alguém deve ter falado: é bobagem. Para acontecer isso, alguma coisa fez. A Bíblia nos chama de hipócrita. Não julgue para que não sejam julgados. Meu irmão, não tenha em mente que não é o pastor Emanuel que está falando, é Jesus Cristo dizendo que na mesma medida que nós julgarmos o próximo, essa será a medida do julgamento lá no dia final. E sabe o que Jesus está querendo dizer? Como é que pode o salvo ser julgado se não há condenação para o salvo? Isso é sinal que quem julga já está com uma natureza caída e não está com uma natureza mudada, porque quem julga vai ser julgado. E se não há condenação para a igreja, nós vamos ser julgados de quê? Isso significa, amados, que nós não estamos sofrendo na metamorfose de Jesus. Isso significa que a nossa natureza caída, ela está gritando dentro de nós. Ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Por mais que os sinais estejam gritando, é uma loucura o Brasil e o mundo, mas Jesus ainda não voltou. Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você rever. Só que se você não mudar, continuar com esse pensamento que você tem, ele diz o seguinte: na mesma medida você será julgado. Então, se você é salgado demais, se você é pesado demais, se você impõe a mão demais, se você aponta demais, cuidado. A mesma medida que você julgar, você será julgado. A mesma proporção que você pesa a mão, é nessa proporção
Eu não sei se vai ser Jesus, se vai ser Deus ou se vai ser como um anjo. Mas é essa mesma coisa. Não julgue, para que você não seja julgado. Não julgue, para que você não seja medido nessa mesma proporção. Você, à medida que você também se julgará, será julgado. Pois você repara no cisco que está no olho do seu irmão. Quem nunca? Estamos reparando na vida do outro. Estamos reparando na vida do próximo. Estamos reparando na vida do irmão que entra. Mas como, amado, eu posso reparar na vida do irmão que só tem um cisco, se a Bíblia diz que eu tenho uma viga dentro do meu olho? Sabe o que eu estou entendendo? Que as pessoas não têm vergonha, que as pessoas não têm autocrítica, que as pessoas não conseguem olhar para dentro delas e perceber que elas também precisam passar pela metamorfose de Jesus. As pessoas olham para dentro dela e se julgam melhor e maior do que os outros. Irmãos, como pode eu, pastor Emanuel, olhar para a vida do irmão e tecer uma crítica, um julgamento, se eu tenho uma viga dentro do meu olho? Se eu, pastor da igreja, me encontro na condição de ter uma viga, eu fico imaginando as ovelhas. Precisamos, amados, tirar o cisco do nosso olho. Precisamos, amados, tomar conta da nossa vida de oração. Precisamos, amados, passar as nossas madrugadas orando e falando menos mal das pessoas. Precisamos, queridos, jejuar e em vez de comer para se reunir para falar mal. Precisamos, amados, olhar a deficiência da igreja e orar pela deficiência da igreja. Precisamos, amados, ter misericórdia, mulher. Quantos crentes nunca tiveram misericórdia? Quantos crentes pesam a mão? Quantos crentes jogam irmãos do mundo? Porque só sabem julgar e apontar. Primeiro tire a viga do seu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Quem faz obra, perdão, sabe que a viga é muito maior do que a poeira que cai no olho. Olha o que Jesus está falando. Olha para você. Vigia. Você. Se trata. Você. Olha para as suas deficiências. Olha para quem você é. Olha para o crente que você disse que é. Olha para as dificuldades que você precisa ter, curar, cuidar. Pare de apontar o defeito do outro e passe mais tempo orando. Pare de dizer que o cara é um viciado, um inverterado, que não tem jeito, e passe mais tempo orando. Pare de falar da irmã que está tentando ajudar, mas do jeito dela, e passa mais tempo orando. Pare de reclamar da igreja e passa mais tempo orando. Sabe por quê, queridos? Uma característica no reclamão, está todo errado e apontando o dedo para o outro. Quem disse isso não sou eu, é Jesus Cristo de Nazaré. Tire o cisco, a viga do seu olho, para depois tirar a vírgula do olho do teu irmão, tirar a poeirinha do olho dele. E sabe o que Jesus está dizendo? Hipócritas. É isso que Jesus disse. Hipócritas. O hipócrita olha para o outro e não olha para si. Meu irmão, culto de oração. Meu irmão, culto de busca. Meu irmão, culto que nós devemos estar mais contritos na presença do Senhor. E sabe o que a maioria fez? Falou quando entrou aqui? A volta do pastor, era todo mundo está aqui no bar. Cadê o povo? Foi em casa. Vai em casa. Quantas pessoas tem na live aí? Quantas pessoas tem na live aí? Deve ter algum irmãozinho aqui que vai na live aí. Era para estar aqui. E sabe o que a maioria falou? Varão, não venho. Precisamos orar. Precisamos pedir a Deus. Precisamos buscar o Senhor. Precisamos olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque
sua nova natureza, você também não está mudando o teu olhar. Porque na sua nova natureza, você não está mudando essa característica sua de julgar o outro. Porque na sua nova natureza, você continua apontando o defeito do outro. Porque na sua nova natureza, você só olha problemas e defeitos e não passa a solução. Porque nessa sua nova natureza, você insiste em não ser uma pessoa nova. Meus irmãos, o que nós estamos vendo hoje na igreja de Jesus Cristo aqui na terra são crentes julgadores, crentes que apontam, crentes que mostram o erro e que fazem questão de mostrar o defeito das pessoas. Não julgue, para que não seja julgado. Porque na mesma medida que julgar, será julgado. Como pode, Lucas está dizendo, um cego guiar outro cego? Que cego nada, pastor. Eu sou o líder do meu departamento. E o texto diz, hipócrita. Que cego, pastor. Se eu lidero pessoas, o texto está dizendo, não é, pastor? Hipócrita. Como é, pastor, que eu sou hipócrita? Se eu sou o líder dos diáconos, eu sou um diácono na igreja. E o texto está dizendo, hipócrita. Pare de olhar para o outro e olhe para a sua vida. Perceba, amados, que quem olha para o outro não tem tempo de levar uma vida de oração. Quem olha para o outro não tem tempo de servência. Quando eu digo que olha para o outro é com olhar de julgamento. Não tem tempo de fazer a diferença na igreja. Não tem tempo de fazer a diferença na vida do próximo. Não tem tempo de ser bênção no coração, no meio dos irmãos. E a Bíblia define ele. Cuidado, meu de oração. Cuidado, minhas ovelhas. Deus não vai tomar nem o pastor e nem nenhum de nós como inocente. A mesma medida que tu mede, a mesma régua que você mede o outro, essa será a sua medida. Como tem sido, Deus, a sua medida? Eu estava conversando com um jovem. Esse jovem estava falando de outro jovem. Eu sabia dos erros do jovem. Ele falou assim, pastor, todo mundo esperava que o senhor fosse disciplinado. Eu falei assim para ele, ele estava conversando. Isso me adiantou um pouquinho. Eu já estava caindo. Eu já estava mal. O que ele precisava era ser amado. O que ele precisava não era alguém apontando para ele os defeitos dele. O que ele precisava era de alguém que o abraçasse e caminhasse com ele. Como é que tem sido o seu treinamento? Pesa a mão, bota no mão, exclui da igreja. A mesma medida que você julga, diz a palavra do Senhor, você será julgado. Precisamos, amados, olhar para dentro de nós. Precisamos, amados, olhar para quem somos. Somos cegos, tentando guiar outros cegos igual a gente. Lucas diz, se um cego guiar o outro, os dois vão cair por ela. Lucas diz, um aprendiz não pode ser maior do que o seu mestre. Mas se ele aprender com o mestre, ele fica igual ao mestre. E eu faço um adendo. André Valadão, ele falou uma seguinte palavra que eu escutei há 20 anos atrás. O que é ser bem sucedido, igreja? Foi a palavra de André Valadão para nós que estávamos naquela plateia. Um homem, ele definiu, só será bem sucedido, Alexandra, quando ele formar alguém igual a Gabriel, ou maior do que ele. Aí sim ele será um homem bem sucedido. Meu amado, quem nós temos formado? Quem nós temos cuidado? Quem nós temos influenciado? Será que eu não tenho influenciado ninguém? Ainda sou aquele que aponta. Será que eu não tenho influenciado ninguém?
caminhar, vamos estar juntos, a sua dor é a minha. A Bíblia diz que quando um dedo sente dor, todo dedo sente dor. Se um membro do corpo está mal, todo membro está mal. Meu irmão, isso é uma característica do salvo. Se você não consegue ter empatia espiritual, não é empatia que vai dentro da fala, não, é uma empatia espiritual. Se você não consegue sentir isso, cadê a sua característica de salvo? Cuidado, que aqui está falando do pastor Emanuel. A mesma mentira que mente, você será mentira. E ninguém pode te garantir que amanhã você está vivo. Ninguém. Sabe o que eu quero dizer? É melhor você parar. Usando o jargão dos garotos, ou vai dar ruim para você. Da mesma forma que você olha, você será olhado. Precisamos, amados, ter características de salvo. O salvo tem olhar de misericórdia. O salvo tem olhar de carinho. O salvo não julga pela aparência. O salvo caminha uma milha. O salvo perdoa 7 vezes 7. O salvo está disposto a ajudar e a caminhar. Precisamos ter características de salvo, e não características do homem que nós mesmos já abandonamos. Não julgue, para que você não seja julgado. Feche seus olhos debaixo da sua cabeça. A nova natureza, querido, nos dá um olhar de misericórdia para as pessoas. A velha criatura vai nos ensinar que uma vez torto, sempre torto. Você tem características da nova criatura ou da velha criatura? Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de rever os seus conceitos. Ainda dá tempo de você parar de lançar pérolas aos porcos. Versículo 6. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérolas aos porcos. Sabe por que Jesus usou essas duas figuras de linguagem? Porque tanto o cão quanto o porco, numa visão judaica, não respeitava aquilo que é sagrado. Vou tornar a repetir. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem pérola aos porcos. Nenhum desses animais eram considerados sagrados pelo judaísmo. Será, meu irmão, que a nossa caminhada da nova criatura tem sido dar pão para os cães e pérola para os porcos? Você está alimentando aquilo que não é sagrado. Você só está alimentando a sua velha criatura. E eu, como pastor de vocês, estou dizendo para cada um que está aqui e está me ouvindo: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de rever. Pastor, quando eu entro nessa igreja e vejo a parede do povo, quando eu entro nessa igreja vejo a caixa que os meninos vão colocar no lugar, quando eu reparo aquilo que precisa ser reparado, quando eu olho para alguma coisa e bate uma ira, ainda dá tempo de mudar. Pastor, quando as irmãs se reúnem, eu não sou no meio dela, que raiva que me dá. Panela, ainda dá tempo de mudar. Pastor, quando o pessoal começa a falar, eu faço parte daquele grupo,
A impressão que eu tenho que todos estão falando de mim. Eu estou falando de uma igreja que tem 50, 60 membros. Isso acontece ainda, eu estou citando alguns. Ainda dá tempo de mudar. Queridos, ou você muda, ou nessa mesma medida e olhar que você tem, é a medida do Espírito Santo para medir você e julgar você. E se você chegar ao ponto da sua vida humana ou celestial de ser julgado por Deus, você só vai ser julgado a nível de sentença. Você vai ser julgado não a nível de galardão. Vai ser um julgamento condenatório. Isso é muito pesado, igreja. Vai ser um julgamento que você vai receber o seu prêmio. E o prêmio é o lago de fogo e enxofre, que tem uma chama que nunca se apaga, e que você vai viver a ausência de Deus por toda a eternidade. E torna a te dizer: muda, ainda dá tempo. Fique de pé, meu querido. O mundo espiritual não é brincadeira. Eu estou no dia 25, agora eu faço 3 anos de posse aqui da igreja. Parece muito tempo, parece pouco tempo. Eu acho pouco. Mas a impressão que eu tenho, que mesmo você que acha que eu estou aqui há muito tempo, que a minha igreja que eu pastoreio ainda não entendeu o mundo espiritual. O batista tem esse defeito. Eu sou batista. A gente olha para o mundo espiritual agindo e não damos o valor e o peso necessário para isso. Nós olhamos o mundo espiritual conflitando com nossa nova criatura e não damos o devido olhar para isso. E olha o que Jesus está dizendo: não julgues para que não sejam julgados. Nós estamos olhando as batalhas espirituais dos nossos irmãos e tecendo críticas sobre a vida das pessoas. Nós estamos olhando os problemas quase que insolúveis da Igreja Batista Recomeço e não estamos orando por isso, e muito menos nos colocando como pessoas à disposição para mudar. Isso é espiritual, meu irmão. E sabe o que a pessoa que não é espiritual faz? Aponta. Diz: olha, cansei, queridos. E os diáconos sabem como testemunho do que eu vou falar aqui. Cansei de ver líderes quase caindo e dizendo o seguinte: calma que eu vou cuidar. Calma que Deus vai tratar. Calma que Deus está no controle. E eu sabia que tinha plateia batendo assim: ó, vai cair, vai cair. Meu irmão, o mundo espiritual é uma verdade. Precisamos olhar para o mundo espiritual. Precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é contra quem, Recomeço? Contra o diabo e os seus anjos. O seu irmão não é o seu inimigo. O seu irmão não é o alvo a ser abatido. O seu irmão não é alguém a ser fuzilado. O seu irmão é alguém que eu e você precisamos levar uma vida de oração por ele. Precisamos levar uma vida de jejum por ele. Precisamos clamar a Deus por ele. Meus queridos, quem não leva uma vida de oração a ponto do defeito do outro, muda. Muda que ainda dá tempo. Muda que ainda dá tempo para você mudar. Para. A mesma medida que tu julgas, assim diz o Senhor, você será julgado. Cuidado. Olha a Deus pela sua vida agora, meu querido. Líderes de recomeço, se posicionem como pessoas de oração. Vou falar o nome dele porque ele está aqui. Começando com o líder da música, com o Gabriel, o líder do louvor. Eu falava assim: Gabriel, tem em mente o seguinte: quando eu era líder do ministério de louvor,
eu tinha a nítida impressão que se todos estivessem mal, eu não poderia estar mal. Eu sabia que minha vida segurava todo o ministério de louvor da minha igreja. E eu falava para Deus: Deus me mantém firme. Um dia que eu estiver mal, esse povo vai cair. E eu falava para Gabriel: Gabriel, meu filho, cuide da sua vida. Você não pode cair. Nós fomos cantar na igreja de Juruju e eu fui o preletor da noite. Eu falei: meu filho, todos podem faltar e não ir, mas o líder não pode faltar. Foi assim. Meu amado, quando a igreja lotada começou a cantar, quando o líder da música de recomeço pegou o microfone e tocou o teclado, parecia que o céu tinha descido. O que eu estou querendo te dizer, meu amado? Se você relevar uma vida de retidão e de oração, você é capaz de sustentar toda essa igreja. Muda, que ainda dá tempo. Muda, que ainda dá tempo. E eu lembro como se fosse hoje, Gabriel tocando e as pessoas olhando e dizendo: que unção é essa? Se o líder se posicionar, todo mundo se posiciona por causa do seu líder. Muda. A mesma vara que mede o outro será a vara que vai medir a sua vida. O mesmo peso que você coloca sobre o outro é o peso que vão colocar, que Deus vai colocar sobre você. Não dê o que é sagrado aos cães e nem atire pérola aos porcos. Para a hora recomeço de vivermos o mundo espiritual. Só vai renovar a igreja, pastor, longe de mim, eu sou batista convicto. Mas está na hora, amado, da gente passar a madrugada orando. Está na hora da gente jejuar. Está na hora da gente olhar para os montes, olhar para a pessoa que quer ser presa, Alessandro, e ver um exército junto com 2 homens. Muda. Muda. 3 anos nesse lugar. 3 anos vendo crente tomando um mingauzinho achando que é a última bolacha do pacote. Muda. Ou você muda, Deus, ou você vai continuar sendo um julgador de pessoas e de crentes. Cuidado. Você vai parar. Se você, meu querido, entende, não quero fazer um apelo para todo mundo não, mas se você entende que precisa mudar e se posicionar, nós vamos instaurando e você vai sair desse lugar. Nós vamos pedir a Deus por você, porque se hoje Jesus te chamar, você vai estar numa condição bem complicada. Você vai estar numa condição bem que a gente vai ter que apelar para a visão batista de uma vez salvo, sempre salvo. Meu amado, Jesus sonda o coração do homem. O pastor Emanuel não. Mas eu posso te dizer com todas as letras: ou você muda, ou você vai ver a coisa bem complicada para você. Chega, Deus. Quando eu era menino, Paulo dizia, falava como menino, me sentia como menino e pensava como menino. Muda. Mas chegou a hora de ser um homem e acabar com as coisas de menino. Muda. Ou você muda, queridos, ou a mesma régua que mede o outro vai medir você. Evangelho não é coisa de gente com natureza caída. Evangelho é coisa de gente com uma nova natureza, um olhar de misericórdia, um olhar de carinho, um olhar de pegar na mão e dizer: vamos caminhar, a sua glória é minha,
momento de intimidade contigo. Que nas madrugadas o Senhor venha usar essa mulher profundamente. Oh Deus, eu quero profetizar uma intercessora. Eu quero profetizar uma futura diaconisa, uma mulher que serve o seu lar, uma mulher que entende o serviço. Espírito Santo de Deus, eu não sou capaz de sondar o coração do homem, mas tu és. Sonda o coração de Alexandra e como Davi, descia nela algo que precisa ser mudado. Oh Deus, os homens terão visões, terão sonhos. Oh Deus, eu quero profetizar sonhos do Senhor, sonhos da tua presença, sonhos de cuidado diante de ti. Oh Deus, Caleb foi levantado já muito velho, com 80 anos de idade, muito parecido com a sua irmã, com a minha irmã. E Caleb disse para o Senhor: o teu vigor é como quando tinha 40 anos de idade. Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, eu sou diante de uma mulher com vigor e com saúde, mas eu quero profetizar o vigor de Caleb, o vigor espiritual para ir à batalha, um vigor espiritual para guerrear, um vigor espiritual para lutar no mundo espiritual, um vigor que ela venha sustentar os seus e a ela em oração, da vitalidade arromecida, da vitalidade espiritual dessa mulher, da ela, Deus, em nome de Jesus, a mesma disposição de Caleb, ainda tem o vigor para ir à guerra. Pai, em nome de Jesus, sustenta os três, guarda eles, e que eles venham ser grandes, não aqui, mas no mundo espiritual, aonde a batalha acontece. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que eles não venham ser grandes em obras de igreja, que eles não venham ser grandes varrendo, mas que eles venham ser grandes em oração. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pois a medida que usarem também será usada para medir você. E será dada para os fiéis, ou uma medida recalcada e sacudida e transbordante. O que você dá, será dado a você. Eu estou louco para botar uma vitória que eu tive na minha férias, mas eu não posso contar. Posso mandar. Porque quarta-feira que vem, nossa, vai estar aqui no culto. Quarta-feira é aniversário dela. Com todos vocês aqui no Molinho com ela aqui quarta-feira que vem. Ainda não comprei o bolo, mas ele vai fazer. Quem vai fazer? Na quarta-feira já está com o bolo aqui com refrigerante. É aniversário de nós. Queridos, Deus abençoe demais. Eu queria muito contar, mas ela não vai contar essa história aqui quarta-feira. É que Deus sempre fez. Eu lembro, Pedrão, quando eu era jovem, junto com ela na igreja, nossa sempre filho, sempre
sempre fiel a Deus. Não será tão fiel, Gabriel, quando eu arrumava um trabalho, eu dava o primeiro salário de diz meu pé, salário inteiro. Eu vou essa mulher maluca. Queridos, que Deus tenha honrado a vida daquela mulher, um negócio absurdo. Que Deus tenha derramado sobre ela um negócio surreal por causa da fidelidade. E olha o que o texto diz: vou te dar boa medida. Você leu esse texto hoje, Lucas, capítulo 6, verso 38. Boa medida, sacudida, recolhida e transbordante. Quando o fiel é fiel a Deus. Às vezes a gente é fiel para poder não ter bens, para obter casas e comprar carros. Mas a maior fidelidade do Senhor na nossa vida, ou na minha vida, eu estou falando com vocês, é chegar em casa, ver Davi bem, ver Isabela bem, ver a esposa cada dia mais linda. Porque esse é o cuidado que Deus tem dado através da nossa fidelidade dentro de casa. Minha, da Glaucia, da vida. Assim Deus tem sustentado o meu lar, pela fidelidade a Ele. E nada que isso tem pessoal. Nada tem pessoal. Sábado eu queria comer, segunda-feira, eu ia comer um churrasco. Os pastores, vamos fazer churrasco. Depois eu queria comer uma pizza. Eu fui pregar lá na igreja, ganhei R$200 de oferta. 50 ali para pagar o Uber do pessoal, 150 eu fui para comer pizza. Eu botei a mão R$1, só sendo abençoado pelos outros. Isso é ser cuidado por Deus. Isso é o nosso Deus cuidando de cada um de nós. Às vezes a gente quer tanta coisa, Deus está abençoando as coisas mais simples, e a gente não está dando graças ao nosso Senhor pela simplicidade daquilo que a gente tem nos dado. Chegou no domingo aqui, o Érico falou assim: vamos comprar uma carne no mercado? Eu falei: vamos. Eu vou no Presurico primeiro. Quando eu chegar no Presurico, promoção de carne. Comprei um bocado de carne. Como Deus tem cuidado de nós. Essa fidelidade ao Senhor. Deus está cuidando de você. Você está pedindo coisas exorbitantes. E Ele tem te dado simples para você viver e viver bem. Precisamos estar alegre no Senhor, pela vontade dele na nossa vida. Vai agora para a gente, pelo dízimo, pela oferta, pelo microfone. Sábado, queridos, 7 horas aqui, cara. 7 horas vamos estar aqui, queridos, no culto dos jovens, ainda. Culto dos jovens, culto do louvor. Só para o nosso louvor tem mais gente melhor, que mudou assim para tão jovem. Garoto. Vamos ter esse culto jovem, culto do louvor sábado, vem para a gente louvar o nosso Senhor. Domingo. Jéssica tem um sobrenome, chama Jéssica Costa, vai estar aqui junto com a gente, louvando o nosso Senhor também no sábado. No domingo, escola bíblica dominical. Venham que eu vou dar lição, e eu vou pegar no pé, porque eu já estou muito tempo sem dar lição, estou louco para dar lição de novo. E domingo à noite vamos estar aqui louvando o Senhor. E quarta-feira vai ter o aniversário da minha amada esposa. Deixa de vir não, vamos estar aqui comendo bolo com ela, glorificando. Pensando para comer agora, eu vou medir seu bolo para a régua, seu bebê. A minha medida que você pediu, eu vou medir seu. Não, mas eu estou falando de Glaucio, os irmãos esquecem, o irmão não vai estar aqui. Vamos estar aqui junto, quarta-feira, glorificando ao nosso Deus pelo aniversário de Glaucio. Então venham e vamos louvar o nosso Deus, vai restaurando, e vamos seguir o restaurando também. Pai, te agradeço por isso, das ofertas do Pai de Jesus. Abençoe meu irmão colocou nas ofertas, para quem tem o Senhor. Abençoe também na mesma medida aquele meu irmão e irmã, que por um motivo não tem, mas eu sei que o Senhor vai dar a provisão para eles. Te agradecemos, Pai, porque devolvemos aquilo que é do Senhor. Claro, o Senhor não precisa de finanças, mas é uma questão de fidelidade contigo. Te agradecemos nessa noite, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Deus te abençoe, irmão. Domingo, estamos aí juntos. Sábado,
Não, sábado. Sábado. 7 horas sábado. Sábado.